Muito bem, pessoal. Módulo 11, penúltimo módulo. Módulo 12, eu acho que tem 3 slides. Eu vou falar mais do que ver os slides. A gente está começando com essa imagem dessa barragem. Ela é famosa, essa barragem de Malpasset, na França. Ela é legal, até nunca tinha reparado isso, mas você vê que dá para ver perfeitamente a junta, como fica bem marcado, né? A trecho onde rompeu e a junta de concreto. Muito interessante. Vou falar desse desastre. Então, agora a questão de estabilidade de barragens. A estabilidade ela se subdivide em vários tópicos. Não é só aquela história de você traçar o método de cunhas e tudo mais, que isso daí é basicamente estabilidade de taludes, é o basicão. Aqui a gente tem estabilidade dos aterros durante a construção, estabilidade pela fundação dos aterros durante a construção, estabilidade do aterro diante de rebaixamento rápido, estabilidade dos aterros com reservatório cheio, subpressão em estruturas de peso de concreto e cargas na junção dos aterros e estruturas de concreto. As cargas nas juntas eu não discuti muito bem, mas é um dos tópicos também que cabe aí discussão. Então, a estabilidade dos aterros durante a construção. A estabilidade no interior de um aterro compactado pode se manifestar de duas maneiras. Primeiro, ao longo de uma superfície de ruptura definida, pode ser planar, se você tiver um plano preferencial de cisalhamento, ou circular, ou por deformações laterais excessivas, promovendo um estufamento lateral do maciço sem que se consiga perceber essa superfície definida de ruptura. O fato da gente ter um universo de tensões completamente malucos dentro dessa barragem, e você ter uma carga hidráulica horizontal muito elevada na lateral, ele gera essa possibilidade desse estufamento que vai acontecer e, de repente, entre aspas, dar um susto aí no pessoal. Então, seja qual for o tipo, superfície definida, situação de instabilidade, só costuma ser atingida e aterro correta. A situação de estabilidade só costuma ser atingida em aterros corretamente compactados se existirem poropressões positivas consideráveis no interior do maciço de terra. E aí a gente fala poropressão positiva e tem a poropressão negativa que ocorre também dentro dos maciços. Então, Vaughan, 74, sugeriu um fator tempo. Esse vocês conhecem, a gente discutiu no último encontro, né? Tesão é igual a C, aqui não está com V, né? C vezes tempo de TC dividido por D ao quadrado. É o mesmo fator tempo do caso de adensamento. E esse C é o coeficiente de adensamento. TC é o tempo de construção e D é a distância de drenagem. Se esse fator tempo for menor do que 0,01, não haverá quase nenhuma dissipação. E, se T for maior do que 2, a dissipação será praticamente completa. Então, aqui mostra um gráfico da situação, a situação onde não tem nenhuma dissipação de poropressão, a situação não drenada, que é a situação não drenada, relembrando, a situação não drenada vai inferir na gente utilizar resistência não drenada, que, via de regra, são resistências mais baixas do que a situação drenada. A situação drenada você tem uma resistência do material um pouco maior. E aí a gente vai estar tipicamente nessa situação aqui intermediária. Esse gráfico aqui do lado ele mostra uma situação com zonas típicas para permeabilidade, distância D, e o caso onde o tempo de construção é igual a 1 ano e o modo de elasticidade é igual a 400 MPa. É um estudo que foi feito lá pelo Sandrone.
existe uma discussão, e eu não vou aprofundar nisso, mas é bom que a gente entenda, e isso vai impactar em como que é feita a compactação e qual o resultado da compactação. E aí, na prática, há uma necessidade de se aprofundar sobre isso. Realmente, assim, como eu falei, o que a gente diz aqui não dá para esgotar o assunto. Na verdade, a gente só está tendo um start, e vocês vão, a partir desse start inicial, aprofundar na pesquisa, caso alguém vá seguir na área de barragens. Óbvio, vai ter que pegar o livro do Paulo Teixeira, vai ter que pegar essas outras bibliografias todas que o Sandrone cita, é desejável, para poder ter uma base consolidada sobre o assunto. E existe uma preocupação em relação ao ar ocluso dentro do solo. O que acontece? Quando você está fazendo a compactação é a saída do ar desse solo. O solo compactado ele não é um solo saturado. É diferente do caso de adensamento. Então, a gente tem dois universos que eles são diferentes. Estruturalmente, eles são bem diferentes. O caso do adensamento, você tem lá a água que está saindo, é um material incompressível. No caso do ar, da compactação, a gente tem ar ocluso. E esse solo, então, por conta de ter esse ar ocluso, de ter toda essa situação, ele é trabalhado como se fosse um solo não saturado. Isso é um universo, é um conjunto de disciplinas que tem na geotecnia que fala especificamente de solos não saturados. E essa oclusão faz com que aqui está mostrando curvas de compactação, tá certo? A curva A, e há uma mudança nessas curvas de compactação. A umidade ótima, ela tem um deslocamento, e você tem uma compactação máxima com uma umidade ótima. Por isso que lá atrás também se discutiu que ele colocou 2% acima da umidade ótima. O que você tem no ensaio como umidade ótima deixa de ser umidade ótima, e você tem uma compactação maior do que essa compactação por conta desse ar ocluso. Eu sei que assim, a gente está... Parece uma divagação, mas quem for se aprofundar, essa é uma preocupação, e isso é uma preocupação também que entra na questão da estabilidade dos aterros, porque esse ar ocluso ele vai impactar na geração das poropressões e na própria dissipação das poropressões, porque ele tem uma deformabilidade, o ar ocluso ele tem uma deformabilidade diferente da água, então ele se comprime, ele se estende, diferente da água que é incompressível, e isso vai gerar mudanças no regime de poropressão. Então, no caso da construção, da estabilidade dos aterros durante a construção, é importante a gente pensar nisso, que é durante a construção, que é no momento em que está passando os equipamentos, que está sendo feito o aterro, que você tem gerações de poropressão positiva, poropressão negativa, passa o equipamento e gera poropressão negativa. Na medida que o equipamento sai de cima, essa poropressão ela fica negativa. Você tem um efeito de sucção que ocorre dentro do solo. Por isso que o Maurício Ehrlich ele até discute isso na questão de compactação de aterro solo reforçado. Foi a tese de doutorado do Ehrlich, ele discutia esse tipo de tensões induzidas devido à compactação. Existe um universo de tensões induzidas, e é uma discussão que tem que ser feita quando se trata de barragem, porque a barragem é uma construção feita à base de aterros. Então, aqui são 4 seções típicas de curva de poropressão versus sobrecarga, onde o peso específico H, onde gama é o peso específico do aterro, H é a altura do aterro acima do ponto, mostrado na figura ao lado. Os casos A, parece que aqui está cobrindo alguma coisa, espero que não. Os casos A e B apresentam solo compactado no estado ocluso e compressibilidade baixa e alta e baixa.
Nos casos C e D, são representados solos inicialmente no estado aberto, com compressibilidade alta e baixa. Então, estado ocluso, compressibilidade alta, nossa curva fica alta. No estado ocluso, compressibilidade, ele fica reto. O que acontece quando está aberto? Ele tem um trecho que está aqui, ó, início, e começa mais para frente. É como se deslocasse essa curva mais para frente. A mesma coisa para o caso da compressibilidade baixa, porque existe um trecho aqui aonde a tua poropressão não aumenta com o aumento do gama H, da carga que sofre no solo. Então, por causa da tensão superficial na interface do ar e da água, que coexiste nos casos vazios do solo, parcialmente saturado, a pressão do ar é maior do que a pressão da água, gerando sucção. A seguir, a gente tem alguns aspectos relevantes sobre a sucção. Primeiro, que a sucção, na verdade, é uma função complexa de geometrias e forças elétricas que existe junto à superfície dos grãos do solo. Existem diversas técnicas de ensaio de medir sucção. Uma síntese atualizada sobre isso está no livro do Teixeira do Paulo, capítulo 5. É um universo específico para barragens. E aí a gente vai entrar a sucção. Quando se fala de sucção, se pensa em solos não saturados, que é onde ocorre. O momento inicial que se pensa em sucção, que se fala, é aquela situação que vocês devem se lembrar do água ascendendo, capilar, da água capilar, que você tem a ascensão da água por conta da capilaridade, pela tensão superficial. Só que existem outros fenômenos que geram essa sucção além da tensão superficial. E aí abre um universo de novas cadeiras na mecânica dos solos para poder discutir somente esses assuntos. Eu sei que, assim, talvez... esqueci de tirar aqui. Agora eu acho que eu mostro depois. A sucção dos solos compactados nas vizinhanças da condição ótima, dependendo do tipo de solo, é praticamente zero para valores acima de 300 kPa. A figura mostra os valores. Figura 3.5 deixa eu ver se eu coloquei aqui. É que eu não coloquei essa figura. Ah, não, essa daqui, ó. Essa figura que mostra os diversos valores de sucção em relação a desvio de umidades, metido sim, ótimo. Deixa eu pegar aqui e ver só para garantir. Estabilidade, figura 3.5, se eu não esqueci de colocar. Essa eu não coloquei. A figura 6.5 é essa daqui. Ela mostra várias curvas de sucção. Modo A, eu preferi não colocar e só discutir com vocês. B e C, para casos de laboratório, apostila do Sandro Sandroni. Eu vou passar essa apostila para vocês, não se preocupem. Então, ela mostra valores de sucção em função do desvio de umidade, medidas comparadas a diversas procedências. Percebe-se que a sucção varia amplamente em um certo solo com desvio de umidade de um solo para outro no mesmo desvio de umidade. Então, você tem oscilação tanto no mesmo solo em função da umidade, quanto na mesma umidade de um solo para o outro. Então, não existe uma correlação bem definida, ou para o tipo de solo, ou para o tipo de umidade em função da sucção. E há muitas evidências experimentais mostrando que a sucção de um certo solo varia muito com a técnica de moldagem da amostra. E aí você está falando de ensaio de laboratório. Lamb, autor do livro famoso, acho que eu já passei para alguns, Lamb Whitman. Ele observou a diferença da ordem de 50 kPa na sucção em amostra com umidade de pesos específicos iguais, compactadas por diferentes procedimentos. Ou seja,
não há por que esperar que sucção em amostras de laboratório seja representativa das que ocorrem nos aterros. E aí volta para aquela discussão que eu falei no dia, acho que foi dia 5, a última aula nossa, né? No sábado anterior, que tem gente que defende sair de campo, tem gente que defende sair de laboratório. Há casos, como o próprio Lambe. Esse daqui, ó, Lambe, é um dos bambambãs da geotecnia da parte de laboratório. Ele mesmo diz, ele, que é o bambambam de laboratório, diz que não há por que se esperar que sucção de amostra de laboratório seja representativa do que ocorre no aterro. Vale mais aqui, então, caso de campo. Estabilidade de aterro. Uma vez decidido como que esses excessos de poropressão, que excesso de poropressão será sofrido e a forma que isso, e a dissipação apreciável, ou seja, se a situação será drenada ou não, é preciso verificar a situação através de análise de estabilidade, e aí a gente tem algumas técnicas a utilizar. Voltamos aí para aquela situação, tal como comentei na parte de adensamento. Temos análises com tensões totais, análise considerando a compressão do ar nos vazios, isso é diferente do que tem adensamento não tem isso, com parâmetros de poro-pressão e considerando o solo como linear e aplicando o conceito de estado aberto e ocluso. Existem esses 4 tipos de soluções, 4 tipos de universos. Isso vai impactar em usar teorias diferentes para cada um desses, e talvez para cada um desses estados que vocês têm aqui, vocês vão pegar um livro específico que vai discutir, às vezes, só aquele estado. A análise de tensão total é mais corriqueiro para a gente. Considerando a compressão do ar nos vazios, já não é rotineiro. Então, vocês vão ter que pegar uma bibliografia que explique melhor isso e que dê esses parâmetros de como que isso é modelado. E aí, hoje a gente tem as ferramentas técnicas, né, os métodos de elementos finitos e tudo mais, e colocar isso nos elementos finitos não é uma solução trivial. Mas, independente disso, eu recomendo que vocês... todo mundo já teve aqui aula de informática para geotecnia. Quem não teve, vai ter, e aí vai fazer isso. Vocês vão pegar lá o Plaxis, que é o mais padrão para análise de métodos de elementos finitos. Existe a versão de estudante, e tem um PDFzinho dele, que são os tutoriais. Eu fiz isso tanto com Plaxis, fiz os tutoriais do GeoSlope, todos eles sempre têm. É o manual do software de análise. Eu fiz isso até para o SAP 2000. A gente tem engenheiro estrutural, eu já fiz os tutoriais do SAP 2000. Eu sempre estudei, eu sempre gostei de modelagem por computador. E aí, nesses tutoriais, vocês vão estar observando cada um desses detalhes. É legal vocês fazerem, mesmo agora que vocês têm menos experiência, ainda não estão tão cascorados, você rodando um modelo que já tenha lá, que ele sempre vai ter um modelo de barragem, principalmente na análise de percolação, que existem módulos de análise de percolação. Vai ter. A versão de estudante, ela te permite fazer uma análise, você não vai construir uma barragem com vários elementos filtrantes, como a gente constrói aqui, mas uma barragem simples, eu acho que com até 2 ou 3 elementos, a gente consegue rodar um método de elementos finitos no Plaxis, na versão de estudante. E rodem, não deixem de fazer isso. A versão de estudante existe para isso, para vocês que são estudantes colocarem em prática, entenderem, e futuramente comprarem o software deles, porque eles querem ganhar também, e se for usar em empresa, a empresa vai ter que pagar para usar esse software. Vocês que levam para a empresa, não é a empresa que traz para vocês. Não deixem de experimentar. Então, aterro durante a construção.
seriam essas análises, tem esses quatro conceitos de análise, vocês vão ter que escolher, a depender do tipo que você vai fazer ou análise na munheca, o que hoje em dia é muito raro, e os que você faz no cálculo de pulso, em geral, são simplificações muito grosseiras, ou você vai entrar numa modelagem de elementos finitos, e aí nessa modelagem você vai ter que escolher qual o modelo matemático que vocês vão adotar. Não deixem de rodar o sol. A parte de estabilização por fundação é o que vocês estudaram na disciplina de fundações. Só que aplicado, em vez de colocar uma sapata de 3 por 4 metros, você vai colocar uma sapata de 35 por ou 50, 100 por 500, 900 metros, sapata corrida. Aqui tem o caso que o Sandrone traz, de uma existência de uma camada de argila amarela superficial numa fundação, paleosuperfície, uma ruptura. Aqui faz uma ruptura. Olha só aqui, faz a cunha de ruptura certinho por conta de uma ruptura devido à fundação. A fundação entrou em colapso, a gente teve a resistência reduzida e teve a ruptura durante a construção. É um dos exemplos. Caso de aterro perante rebaixamento rápido. É uma situação que é possível, você começou você tem necessidade de ter um rebaixamento rápido, pode ser por diversas situações, às vezes, se começou a dar trinca, você vai rebaixar o teu reservatório de forma muito rápida, às vezes há uma necessidade, está sendo usado e tudo mais. E os deslizamentos de montante perante rebaixamento, embora graves, em geral, não colocam a barragem sobre risco de desastre imediato, pois o nível da água fica abaixo daquele que está afetado. Está tendo já um rebaixamento rápido, é só pensar, rebaixamento. Se abaixou rapidamente, você vai ter uma carga hidráulica menor, você vai estar diminuindo o teu risco à medida que você tem menos carga hidráulica. O risco de causar grandes desastres a jusante é menor. Gerard estudou 12 casos com ruptura desse tipo, concluiu que os acidentes ocorreram durante variações do lago entre o nível máximo e meia altura de barragem, com velocidade entre 9 e 15 centímetros por dia de rebaixamento. E já construíram os rebaixamentos mais rápidos ou de maior amplitude que já haviam ocorrido na obra. Gerard ainda menciona que tais escorregamentos costumam ser profundos e estar associados à fundação de baixa resistência, que a ocorrência de rupturas superficiais é bem menos frequente. Caso de rebaixamento rápido é o mesmo conceito também da gente ter rebaixamento de lençol freático também, não no corpo da barragem propriamente dito, mas na região, na região dos taludes que cerca a lagoa da barragem, que tem a ver também com a redução da poropressão. Se você reduz a poropressão, você vai estar aumentando você subindo a poropressão, você diminui a tensão efetiva, você vai estar diminuindo a resistência. Você, baixando a poropressão, você vai estar aumentando a tensão efetiva. Só que, às vezes, nesse rebaixamento da tensão da poropressão, você aumenta a tensão efetiva, mas você não, se for de forma rápida, você não consegue transferir todo esse aumento da tensão efetiva para o aumento da resistência ao cisalhamento. E aí você tem o caso de ruptura. É essa discussão que o Gerard faz, mais ou menos. Seria um caso específico. É um caso clássico de estabilidade de taludes e não tem, assim, grandes problemas. Não é frequente, não é uma situação comum. E tanto o rebaixamento rápido quanto esse tipo de deslizamento. Então, aqui, um dos raros casos é o caso da barragem de
Alcova, que teve uma taxa de rebaixamento da ordem de 1 metro por dia, de depressão de 38 metros. Desceu 38 metros de barragem, 1 metro por dia. Ou seja, em 38 dias, você teve essa redução toda. E as boropressões internas na barragem, elas não acompanham isso. Lembra que materiais argilosos é aquele próprio conceito. Você está lá uma carga hidráulica. Materiais argilosos demoram, às vezes, dias para isso ocorrer, porque as tensões procuram um material de maior resistência. Por um material de maior resistência, E, então, aqui está o caso deles, como que ocorreu isso daí, certo? Estabilidade de reservatório cheio, eu coloquei o caso de Malpassé, não coloquei o caso de Malpassé, não, coloquei subpressão. Estabilidade de reservatório cheio, tem uma barragem, eu não me lembro o nome, que teve uma situação de problema com reservatório cheio, depois tem até um documentário no Discovery que passa sobre essa barragem. Não é Malpassé é outra história, mas é uma que foi um problema de reservatório cheio que tem a ver com geologia, especificamente. Escorregamento de talude, vamos aqui voltar ao assunto. Em barragem com reservatório cheio, são acidentes extremamente graves, primeiro pela quantidade de água que tem dentro do reservatório, e uma vez ocorrido o deslizamento, a massa remanescente costuma se apresentar mais estável ainda, e o processo volta a ocorrer até que venha ao desastre completo. A técnica atual de projeto de construção e controle permite a virtual eliminação desse tipo de evento. Barragens de água, é muito raro ter uma ruptura, tá certo, gente? Se você for colocar na ponta do lápis, são poucas que tem, e as que tem são muito antigas, porque é muito mais rápido do que a barragem de rejeito. A barragem de rejeito, apesar de ter sido muito rápido o caso de Brumadinho, de Mariana, de água é ainda pior, a devastação é ainda maior. Então, por isso, quando se faz uma barragem de água, as preocupações, os coeficientes de segurança, a questão de carga hidráulica, tudo mais, tudo lá elevado ao máximo. Quando se estuda hidrologia, eu sempre comento, né, o tempo de recorrência, que é o que a gente usa, é o nosso coeficiente de segurança em hidrologia, para a construção de pontes, de bueiros, tempo de recorrência é 10 anos, 15 anos, de ponte é 50 anos. Quando a gente vai calcular o tempo de recorrência para calcular a vazão da barragem e tudo mais, a gente usa, para o estudo de cheias, tempo de recorrência de 500 ou de 1.000 anos. Você vê a preocupação, o tamanho da preocupação que é. Então, se o coeficiente de um bueiro é 15, de uma barragem é 1.000. A preocupação é muito maior. E isso, não só por conta do acidente ser muito grave, que o acidente de barragens de água é muito grave, não que barragem de rejeito não seja, tem que se combater isso. Eu acho que até isso deveria ser levado também para as barragens de rejeito, essa preocupação. Combater isso acabou, por conta de tudo isso, se tornando mais raro. E aqui fala, acidentes reportados são antigos, anteriores à década de 60 do século passado, certo? Então, 1860. Subpressão em estruturas de peso de concreto já é outra história. É o caso onde a gente falou nos slides passados, a pressão ascendente em água, né? Você tem subpressão, você tem o risco de ter perda de resistência do material por conta desse fluxo ascendente, e isso daí pode gerar perda de resistência e acabar levando à ruptura.
Então, aqui alguns casos onde ocorre subpressão em pesos de concreto, fundação homogênea, injeção razoavelmente eficiente sem drenos, fundação homogênea com drenos eficientes e saída abaixo linear de jusante, é feita a injeção. São casos, isso, talvez eu tinha que ter puxado isso lá para os slides da aula passada, falasse de subpressão melhor. E para concluir, eu acho que esse é o último, para concluir, o caso da barragem de Malpasset. Foi um drama enorme lá, porque teve uma subpressão de concreto, começou a haver trincas na barragem, e essas trincas evoluíram ao passo que ocorreu isso daqui que a gente viu lá no primeiro slide. Falta só mais um slide. Eu não vou nem parar o vídeo, gente. Eu vou dar continuidade, porque muito pouco que eu vou falar aqui, eu vou basicamente só apresentar, que são os slides de erosão, e realmente aqui eu acho que eu estou sendo muito falho nisso. Passando o material de Sandrone, eu acho que eu combato isso. Erosão nos taludes, a gente está falando basicamente, e também já são 4h50, está perto da hora do descanso de vocês, que a cabeça também chega um nível que a gente não alcança, a gente não consegue. Eu que estou aqui falando e jogando conhecimento para vocês, para me falar é fácil, eu não estou pensando muito para falar, às vezes é até besteira. Mas vocês que estão ouvindo, tendo que absorver isso, chega uma hora que esgota. Tá certo que está tudo gravado, vocês vão poder acessar, mas quem está acompanhando, eu estou complacente com vocês. Proteção do talude, a proteção contra a erosão é a proteção dos taludes no lado onde está a lagoa das barragens, que é contra as ondas. Existem alguns dispositivos que podem ser de concreto armado. Existe, o mais usual é a gente adotar, o mais comum é adotar a construção de hip-rap ou sacos de solo-cimento. Eu não vou ler isso aqui para vocês, que vocês podem ler, e existe toda uma regrinha para falar sobre isso. Como eu já estou perto do final, eu vou puxar aqui já para vocês o capítulo que fala sobre isso e vou mostrar na tela rapidamente. Aqui é o texto do Sandrone. Sandrone, às vezes, ele é bem prolixo na hora de falar. Ele discute várias coisas, e aí ele dá os critérios para dimensionamento. Não são complicados, é basicamente uma matemática. Tem aqui, ó, questão, altura média de ondas, diâmetro médio de hip-rap, espessura do hip-rap. Tem a recomendação de Girard, de 63, ele dá essa recomendação. Tudo isso vocês tiram. Ele passa uns ábacos, aqui a altura da onda, transição mínima, e ele vai passar, eu vou puxar aqui direto para os ábacos. Borda livre, quanto que tem que deixar, como é que é o critério. Aqui são aquelas coisas que a gente tem um organograma de como é feito isso. Aqui está o mecanismo. Obtenção do alcance efetivo do hip-rap, existe um mapinha. Distribuição de frequência e altura de ondas, frequência e altura, você também termina isso por meio de grafos. A altura significativa de onda vai entrar aqui com a distância, a velocidade do vento em milhas por hora, tem a duração mínima do vento em minutos e a altura significativa das ondas em pés. Vai cruzar tudo isso, vai ter o dado. E vai passando. Basicamente, aqui, ó, a relação entre a altura de projeto e diâmetro médio do hip-rap. Também tem tabelinha para explicar tudo isso.
alcance efetivo e diâmetro médio de hip-rap. Também tem tabelinha para explicar, para calcular isso. Método da ACI para estimativa preliminar o teor de cimento para solo-cimento, no caso de você fazer aquela proteção com solo-cimento. Isso é bem interessante, até para quem vai fazer cálculo de taludes. Maré de vento. Obtenção de maré de vento. Subida de ondas em taludes. Período de onda. É muita tabela. E assim, já são 5 horas, vocês já aguentaram heroicamente esse monte de horas comigo. Eu já estou bastante feliz passando isso tudo para vocês. Já estou perdendo a voz, já está acabando o dia, estou perdendo a voz. E então, estou à disposição de todos vocês no WhatsApp. Quem precisar, sou aberto ao WhatsApp, não tenho problemas com nada disso. Pode mandar mensagem para mim. Se mandar de madrugada, eu não vou ver, mas no dia seguinte eu respondo. Se mandar eu não responder, paciência, que um dia eu vou responder, ou uma hora, provavelmente em alguma hora eu vou responder. Paciência. Mas eu estou sempre aberto para todos os alunos, seja aluno atual, seja ex-aluno, seja colega. Eu não sou desses que fica escondendo informação. Agora, então, nessa época de pandemia, eu estou adorando a pandemia para ficar trancado dentro de casa. Eu tenho todo o meu arsenal de livros à disposição. Se precisar de qualquer coisa, fala comigo, manda mensagem, já vou direto no livro, puxo, bato foto. Maravilhoso. Vocês precisando, estou à disposição de vocês, tá certo? Vou encerrar a gravação. Estamos, então, encerrando o conteúdo de barragens. Vou só bater mais um papinho aqui com vocês antes